LGPD, né, para o pessoal que ainda não está habituado muito com essa sigla, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma lei de 2018, certo, doutora? Isso, é uma lei que foi publicada já em 2018, só que ela passou a entrar em vigor apenas ano passado. Então ela tem mais ou menos um ano e pouquinho aí de vigência, e algumas partes ficaram em suspenso. Por exemplo, a parte de penalidades só começou a valer agora no mês de agosto. Então, ainda nenhuma penalidade foi aplicada ainda pela autoridade, né, de dados aqui do Brasil. Foi como se fosse um período para adaptação. Isso, até o período até de adaptação nosso foi até tiveram muitas críticas, né, com relação a isso, porque algumas pessoas acharam que tinha que entrar de imediato, né, sem adaptação nenhuma, outras pessoas acharam que foi até um período curto de adaptação, outras pessoas acharam que tinha que entrar uma parte, depois outra, outras pessoas achavam, né, que as penalidades não deveriam entrar agora, principalmente por conta da pandemia, né, e toda essa problemática que a gente teve com relação à telemedicina, principalmente, né. A lei justamente vem tutelar isso, né, mas na verdade a sigla deveria ser LGPD, porque é de dados pessoais, não é de qualquer informação, eles são de dados pessoais. Né? Alguns colegas já utilizam essa sigla maior, né? Com mais um P no final, mas para a gente, no dia a dia, a gente pode usar LGPD mesmo, porque já foi a sigla que pegou, não adianta ficar inventando outras coisas, e o importante é saber do que se trata. Né? O conteúdo da lei, não ficar criando extremismos com relação a isso, não ter medo da lei, né? Pelo contrário, você ter conhecimento do que se trata e você continuar, né? As pessoas que já seguem a legislação normal, Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, o Código de Ética Médico, né? No caso da telemedicina, essas pessoas eu acredito que tenham que ficar tranquilas, né? Porque a LGPD vem acrescentar. Então, por exemplo, se você é médico ou você tem uma clínica, enfim, a maioria são pessoas, no caso da consultoria, né, com relação à área médica, são locais onde não há um tratamento de dados, né? O banco de dados que existe é com relação ao prontuário, com relação ao atendimento, né, o cadastro dos clientes. E não há um tratamento de dados. O que é um tratamento de dados? É você pegar aquelas informações que estão ali nos prontuários, por exemplo, e criar um protocolo, vamos dizer assim. Eu quero fazer uma pesquisa com relação a quantas pessoas eu tenho, e quantos pacientes eu tenho com problemas nefrológicos. Então, você vai fazer ali um tratamento naquele banco de dados que você possui no seu sistema de segurança, né? No seu banco de dados ali da sua clínica, do seu consultório. Isso já é um tratamento de dados, mas é um tratamento de dados simples, né? Não é uma coisa que você vá utilizar isso para terceiros, por exemplo. Você não vai vender esses dados, por exemplo, para uma empresa que tem um medicamento voltado para tratamento dos rins. Então, isso seria um mau uso dos dados pessoais, dos dados sensíveis, né? Porque todos os dados relacionados à biometria, a prontuário médico, né, que envolve toda essa questão do nosso corpo, né, falando de uma forma bem fácil assim, são protegidos pela lei. E são muito mais protegidos porque são coisas que realmente têm a ver com a nossa identidade biológica. Né? E hoje isso é um potencial muito grande com relação a essas informações. Então, informação é a coisa mais valiosa do momento, né? Em vários âmbitos, né? Então, por isso que é a importância da proteção. Na verdade, essas informações sempre foram importantes, né? Sempre foram valiosas. Só que hoje, com a facilidade da internet, a facilidade da informatização, de você facilmente catalogar isso, hoje isso daí virou uma mina de ouro, né? Porque é muito fácil de você ter esse banco de dados aí. Então, antigamente, quando você tinha que carregar quilos de papel, né, você tinha que pagar alguém para invadir um chaveiro especial, para invadir invadir a clínica, enfim, o que você tivesse lá de informação. Hoje não, hoje você facilmente entra num sistema que não tem tanta proteção assim, através da nuvem, inclusive. Né? A pessoa fala assim, eu tenho tudo salvo na nuvem. Show de bola, mas sim, a segurança que você tem com relação a isso. Né? Qualquer um entra na sua nuvem se você não tiver um bom sistema de segurança. Então, quando a gente fala de telemedicina, principalmente serviços prestados através da internet, né, dos meios digitais, as pessoas têm que entender que precisa sim investir na segurança da informação. Se você não tiver um bom TI, né, boas pessoas, uma equipe, uma empresa que você confie, né, que tenha que trabalhe com ética, que trabalhe com transparência,
te ajudando nisso, provavelmente você vai ter um problema mais lá na frente, né? Sim. Porque como a tecnologia tem avançado muito nessa área de digitalização e de armazenamento de dados mesmo, o que acontece? Hoje no celular você já tem isso tudo. Então, se alguém rouba o teu celular, se você perde o celular em algum lugar e alguém invade, né, o seu banco de dados todo está exposto. Tá lá, tá exposto. Então, assim, como que fica o profissional depois quando um acidente desse acontece e ele não sabe o que fazer? Então, você tem que se prevenir. Então, se você trabalha hoje com prontuário eletrônico, se você trabalha hoje com atendimento virtual, né, se você faz exame através de telemedicina e tem outras demandas relacionadas a isso, o cuidado com a segurança da informação é imprescindível, você não pode abrir mão disso. Então não adianta você saber tudo de LGPD, a sua clínica, o seu consultório está todo lá formatadinho de LGPD dentro das regras lá, e a sua segurança não ser tão boa. Né? Você não tem um Wi-Fi com segurança, você não tem uma nuvem com um duplo protocolo criptografado, por exemplo, que é a sensação do momento, né? Sim. É a criptografia, que é um dos sistemas mais seguros que tem, mas mesmo assim, qualquer sistema é passível de invasão, é passível de erro, é passível de você perder essas informações. Então você tem que ter um backup bom, você tem que ter o seu protocolo de gestão de risco. Gestão de risco e gestão de incidentes. Então, por exemplo, aconteceu um incidente, o que eu vou fazer? Primeira coisa, comunicar às pessoas de que aquele incidente aconteceu, de que forma, como elas estão expostas ou não, como elas também podem se proteger, né? Isso é muito importante, esse feedback com relação a incidentes. E a segunda coisa é como corrigir o erro. Onde está o erro? Onde aconteceu o erro? Foi culpa de quem? Foi uma invasão? Foi um erro do sistema? Enfim, você assumir esse erro e tentar corrigir isso da melhor forma. Mas a transparência, né, você ter um protocolo que você visa a transparência, né, a informação, o suporte às pessoas que foram atingidas com aquilo ali, principalmente você também como pessoa, como profissional. Profissional. Né? A sua ética profissional está acima disso tudo. Independente de qualquer protocolo de segurança, de qualquer incidente, você tem esse dever de prestar um bom serviço, de você estar atento ao que aquele contato que você tem com o seu paciente. Né? Essa confiança entre o paciente e o profissional, isso é imprescindível. A lei, inclusive, prega isso, né, para qualquer profissional. E na área médica muito mais, né, porque muitas vezes a gente chega doente, né, para ser tratado, a gente confia na nossa saúde ao profissional. E o profissional é a mesma coisa, né, um profissional que preza pelos seus pacientes, ele quer ver os pacientes bem, não quer ver os pacientes mais doentes, né. A pessoa já está numa situação sensível, né, então ela já está, vamos dizer assim, numa situação que gera mais ansiedade, angústia, e aí seus dados, né, por isso mesmo devem ser bem protegidos. Exatamente.